Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o ValeCast Saúde e Bem-Estar, episódio de número 3. Eu sou a Juliana Severi e você vem comigo. Eu lembro que este episódio tem o apoio da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. A gente vai falar hoje sobre o Hospital do GAC, mas antes de falar do Hospital do GAC, eu quero trazer uma informação importante para vocês. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil terá entre 2023 até o final de 2025, portanto estamos vivendo esse período, aproximadamente 704 mil novos casos de câncer por ano. Os dados são ainda mais alarmantes quando falamos de novos casos da doença em crianças e jovens, que pode chegar a atingir aproximadamente 8 mil ocorrências por ano. O assunto é sério, né? Por isso a gente vai falar hoje com a Rosimari Sanz, que é administradora e fundadora do GAC, Grupo de Apoio e Assistência à Criança com Câncer em São José dos Campos. Ela é a atual vice-presidente do Conselho de Administração e diretora do GAC e diretora do Departamento Institucional, desenvolvendo estratégias e elaborando projetos de captação de recursos. Tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Muito feliz de estar aqui conversando com você, Ju, e com todo mundo que está nos assistindo para contar um pouquinho mais sobre os desafios do Hospital GAC. Seja muito bem-vinda. Também com a gente hoje a Eliane Francelino, que ela é enfermeira e também administradora hospitalar e também passou aí pelo Hospital do GAC, não só trabalhando, mas também como paciente. Vai contar essa história pra gente. Seja bem-vinda também. Obrigada, boa tarde, Ju, boa tarde a todos. É muito prazer estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho da minha história, né, que já tive do outro lado e hoje como, né, gestora do GAC, né, dessa gestora assistencial, então para mim é um prazer estar aqui hoje. Agora a gente começa o nosso bate-papo. Eu vou começar. Posso te chamar de Rose? Por favor. Então pronto. Rose, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da história do Hospital do GAC, mas que começou lá atrás, na década de 90. Queria que você contasse pra gente, por favor. Na verdade, né, até 1995, a gente falava que aqui só tinha ambulância terapia, né? Colocava criança ou jovem na ambulância e mandava para outro serviço. Nessa época, o índice de cura não passava de 30%, né? Era bem baixo. Em 96, começou um pequeno serviço, né, montado pela prefeitura, e aí começou um grupo de voluntários. Eu faço parte desses 6 voluntários que fundou um grupo para ajudar essas crianças e jovens que estavam iniciando o tratamento aqui. Como saúde é um desafio, né, chegou num ponto em que essas crianças não tinham leito para ser internada. Então, eu precisava colocar pai e mãe no meu carro para conseguir uma tutela, para conseguir um leito para internar. Nessa época, a instituição estava pensando em ter uma sede, em construir, e aí eu falei, olha, não adianta a gente ter psicólogo, ter suporte, ter tudo, se você não tem o básico do tratamento garantido, diagnóstico e tratamento, para essas crianças terem as suas chances de cura, né? Então, aí a gente passou para esse desafio de construir um hospital. Então, eu levei, né, 9 anos para construir o hospital, ele foi construído todo com doações. Então, em 23 de novembro, né, de 2009, nós inauguramos o hospital com UTI, né, centro cirúrgico, internações, o hospital completo. Então, o ano passado, nós fizemos 15 anos, né, de hospital GAC Vale do Paraíba, hoje muito reconhecido nacionalmente como referência de excelência de tratamentos e de diagnósticos de qualidade para crianças e jovens menores de 19 anos. Então, estamos aí durante este ano todo celebrando os 15 anos desta luta enorme de manter um hospital onde o propósito é tratar todas as vidas com o mesmo valor em padrões de excelência. Você tratar um paciente SUS sem fila de espera e oferecendo para ele tudo que ele tem disponível de tecnologia para garantir sua chance de cura é um desafio enorme.
Eu imagino, né? A gente que já viveu bastante coisa e principalmente cobriu, né? Eu sou jornalista, já cobri bastante coisa, então tive já a oportunidade de entrevistar várias pessoas que dependem do SUS, então eu posso assinar embaixo aí tudo que você está me falando, viu, Rose? Mas é uma dúvida que eu tenho, eu acho que muita gente pode ter essa dúvida também, em relação ao Hospital do GAC. As pessoas estão ouvindo agora, né? Mas atende SUS, atende particular também, atende convênio. Como que funciona? Quem mantém hoje o Hospital do GAC? Então, hoje o Hospital do GAC ele está de portas abertas graças exclusivamente às doações, né? Então, assim, nós temos mais de 850 crianças e jovens nas mais diversas fases do tratamento. A gente recebe 1.100 casos novos por ano de crianças e jovens para diagnóstico. Desses, 80% são pacientes do SUS. Só 20% tem algum tipo de convênio. Sendo que ainda tem alguns convênios que eu brinco que é convênio de saúde. Só serve para quando você tem saúde, porque quando você está doente, ele não cobre nada, né? Então, a gente tem que complementar tudo isso. Só para dar um exemplo simples, a gente tem um exame muito corriqueiro que chama líquor, é um exame que você colhe, né, o líquido da medula da criança. Então, ela precisa ser anestesiada, tem todo o material, você manda esse exame para o laboratório e é muito corriqueiro porque é ele que vê, né, as células que estão transitando, se tem célula maligna ou não, e que vai dar continuidade no tratamento. A tabela SUS, o exame o custo do exame é R$ 258. A gente recebe tabela SUS, o hospital. Tabela SUS repassa para o hospital R$ 1,89. Quase nada, né? O que você faz com R$ 1,89? Por exame. Por exame. Né? Então, imagina, né, centenas de exames que a gente faz todo mês, R$ 1,89 contra 200 e tanto. Isso se você for ver os pacientes que estão na UTI, né? Então, cada paciente que a gente tem que complementar na UTI por mês dá quase R$ 20 mil. Né? Então, o custo é 35, o SUS vai repassar aí 10 mil, mais um pouquinho, né, 15 mil. Então, R$ 20 mil a gente tem que buscar. Então, é uma média de R$ 400 mil por mês para manter a UTI. E a nossa UTI, eu falo que é terapia intensiva, né, Eliane? Exato. Porque quando a gente pensa em UTI, as pessoas falam, a pessoa vai para a UTI e já vai, né, falecer. E não é. As nossas crianças saem de lá para continuar a vida delas, para continuar o tratamento, os jovens também. Então, você ter disponível tecnologia, alta complexidade, incorporação tecnológica, custa, mas salva vidas. Essa é a grande diferença. Hoje, o Instituto Nacional do Câncer, né, ele tem duas estatísticas muito importantes. A primeira é que a primeira causa de morte por doença no Brasil é o câncer infanto-juvenil. Entre 0 e 19 anos, crianças e jovens só morrem mais para causas externas, acidentes, e a primeira causa de morte por doença é o câncer. E a outro índice que também o Instituto Nacional do Câncer coloca é que a média de cura no Brasil não passa de 64%. E no GAC a gente já atinge 71%. Acima da média. Graças às doações e graças ao que a gente consegue oferecer de diagnóstico e de tratamento, e de incorporação tecnológica, e de equipe, e de não ter fila, e dessa dedicação, né, de não esmorecer. A gente precisa salvar a vida daquela criança, muitas vezes a gente não tem o recurso, a gente faz, né, aquele procedimento e depois a gente sai correndo atrás do recurso. Antes até de eu conversar com a Eliane, que ela vai contar um pouquinho de tudo que ela passou, não tem problema, viu? De tudo que ela passou, e, enfim, essa história com o GAC, a gente falava em porcentagem, porque às vezes fica mais fácil da gente entender. Hoje, qual que é a porcentagem de doação do GAC que ajuda a manter a instituição? Explica pra gente. Então, a gente precisa captar 60% do que custa. Então, a gente tem, né, 20% do SUS, 20% vem dos convênios e 60% tem que vir de doações. E aí a gente está falando de hospital. Aí de alta complexidade. Alta complexidade. Aí você está falando de UTI. Então é isso, você começa a ter números, né? A gente tem, por exemplo, um medicamento que uma criança está tomando,
Cada dose é R$90 mil. Né? Então, são números muito grandes. Então, a gente precisa de muita ajuda. Porque, às vezes, as pessoas olham e falam assim, né, o Hospital do GAC está bonito, está limpo, né? Está lá no Urbanova, tem muita gente que ajuda, então não precisa mais de ajuda. As pessoas acham que quem precisa de ajuda é aquele que está, assim, depauperado, né? E, assim, eu falo que a gente só tem muito trabalho. Mas a gente não tem toda a ajuda necessária. O GAC, o hospital, ele continua dando prejuízo todos os meses. A gente não consegue arrecadar a quantidade de doações que a gente precisa. A gente já volta nesse assunto, Rose, porque eu quero ouvir da Eliane agora. A gente fez esse convite para a Eliane também, porque a gente quer ouvir quem já esteve lá. Você trabalha hoje no GAC, Isso. mas eu quero entender quando que a sua história se misturou com o Hospital do GAC. Conta pra gente um pouquinho. É uma história antiga, né? Lá em 1996, eu tinha recém me mudado para São José dos Campos. Eu sou de Lorena, nasci em Lorena e fui criada lá até então. E eu já vinha, desde então, com problemas de saúde. E quando meus pais se separaram, eu vim para cá e comecei a fazer uma investigação aqui em São José. Rapidamente, já fui encaminhada para o GAC, onde eu fui diagnosticada com carcinoma de suprarrenal, né? Que é uma glândula que fica, né, mais ou menos em cima do rim. E aí, já nesse primeiro contato, o GAC era uma sala ali em frente à Santa Casa, era um consultório super pequeno. Tinha também, fazia pouco tempo que tinha começado na cidade. Então, ali eu já fiz meu diagnóstico, já fui encaminhada para cirurgia. E uma coisa que, assim, daquela época me marca muito, era uma época de muitos problemas mesmo na vida pessoal, né? Então, eu recebi naquele momento todo o apoio, né? De suporte mesmo em relação à doença, de suporte familiar e multidisciplinar, numa coisa que estava começando, né? Eu acho que é isso. Hoje eu entendo tudo isso que a gente trabalha no GAC, porque já é uma coisa que foi plantada lá, então era uma cultura que eu vejo hoje, né, na minha atuação, mas que lá atrás eu pude sentir do outro lado. Não só da parte mesmo da medicina, da parte médica, mas de todo esse trabalho tão grande que o GAC faz, né, de apoio e suporte às famílias. E aí eu segui minha vida, fiz tratamento, fui considerada curada depois de 5 anos e fui fazer enfermagem. E quando eu me formei na faculdade, eu comecei primeiro com técnico de enfermagem. Quando eu fui para a faculdade, fiz a faculdade. Quando eu me formei, eu vi um anúncio no jornal que iam iniciar as atividades do Hospital GAC e me candidatei. Eu falei assim, vou me candidatar. Até então não era a minha vontade de trabalhar com pediatria, até porque essa fase do tratamento eu sempre tive muito medo de agulha, então eu ficava sempre me colocando no lugar. Então pediatria não foi minha primeira escolha. Mas falei assim, vamos fazer a prova. Cheguei lá, um monte de enfermeira. Consegui passar na primeira fase, na segunda fase e na terceira fase, que era a última. Aí era uma dinâmica, aí eu coloquei que eu havia sido paciente do GAC. A princípio eu fiquei um pouco receosa, né, disso pesar, às vezes, de alguma maneira. E fui selecionada para a última vaga, que era de enfermeira folguista. E aí, assim, nós nos preparamos para a abertura do hospital 2 semanas. Eu entrei como folguista e aí de lá fui, em 2010 o Centro Cirúrgico abriu, eu assumi a coordenação do Centro Cirúrgico, depois a coordenação de enfermagem em 2014 e da coordenação de enfermagem até 2020, 2021, eu fui sendo preparada aí para a Rosemary para poder assumir toda a questão da gestão ali do hospital, operacional, gestão assistencial dos processos. Então, é uma relação que começou lá atrás, né? Eu estando do outro lado e hoje, né, que foi sendo construída e que hoje eu posso, né, do lado da gestão, poder fazer para os pacientes aquilo que alguém fez para mim lá atrás. Então, Você citou, aí não tem como não perguntar sobre isso, em relação ao suporte que foi dado para você naquele momento que você passava aí por um problema na família e, claro, também o problema com a sua doença, sim. né?
A gente sabe que quando fala de doença, tem a questão científica ali, mas o apoio psicológico, esse apoio emocional é tão importante quanto, eu imagino. Queria saber de você aí o quão importante isso foi na sua vida. Assim, foi primordial, né? O paciente, ele não é só aquela doença, né? O paciente, ele tem um suporte familiar, a família dele precisa também ter suporte, porque é uma mãe que larga a casa dela com outros filhos, que precisam também ser cuidados. É um pai que tem a rotina do trabalho, mas que também está vivenciando aquilo. Então, esse olhar não só para tudo da doença, que já é tudo tão complexo, né? Faz muita diferença, né? Não adianta só eu tratar aquela patologia e o paciente tem... Às vezes a gente costuma falar lá que às vezes o câncer é o menor dos problemas, né? Mas, do outro lado, tem que a gente precisa também tratar muito bem essa doença para poder devolver essa criança com saúde. Precisam andar juntos, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa devolver essa criança para essa família em condições de seguir a vida dela, de seguir a vida em família. E assim, o GAC tem esse papel. Hoje a gente vê, por exemplo, pacientes formando em medicina, né? Para a gente é muito gratificante, né? E essa sua escolha, com certeza ou não, teve a ver com esse momento que você passou ali no GAC? Com certeza. Não só na minha escolha de profissão, mas eu acho que nas escolhas que eu faço todos os dias, né? Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, é sempre pensando, né, também do outro lado, como essa família sentiria, o que a gente pode fazer de melhor, né? A gente deixa a Rosemary doida. A gente costuma falar, porque a gente pede muito. Mas é isso, é inegociável essa questão, né? Estou usando as palavras do Dr. Marcelo, nosso diretor técnico da semana passada, mas tem coisas que são inegociáveis para a gente como ser humano. Então, promover a cura e lutar para que essa criança jovem tenha o máximo de recurso, o máximo de suporte, o máximo de apoio é inegociável. Então, e para mim, assim, é gratificante. E todas as decisões são pensadas nisso, como eu me sentiria do outro lado. Ô Rose, você citou agora há pouco a questão do exame, né? Então, essa parte também é levada muito a sério no Hospital do GAC, tanto quanto. Tanto quanto, né? Eu acho que o maior desafio realmente do hospital é que a gente tem que dar conta de tudo, né? A gente tem que dar conta do diagnóstico. Então, nós somos o único hospital oncológico que recebe o paciente com suspeita. Todos os outros hospitais oncológicos não atendem crianças e jovens, mas no sistema que atendem adulto, eles só recebem o paciente após o diagnóstico. A gente tem que fazer o diagnóstico. Por quê? Porque se essa criança e esse jovem ficar na rede SUS, como a gente já vai pensar, né? Quando você fala SUS, você lembra do quê? De fila, de espera, de atraso. Então, a gente já puxou para a gente tem uma campanha que se chama Suspeitou, Encaminhou. A gente fala isso para toda a rede. Raio-X e hemograma, tem uma suspeita, encaminha para a gente faz o diagnóstico, para que isso seja rápido. Né? Num município que a saúde funciona bem, só um exemplo, uma biópsia demora em média 60 dias para sair o resultado. Depois que fez a biópsia, tá? Não estou falando nem na fila para chegar a fazer a biópsia. Só o trâmite ali. Só o trâmite, fez a biópsia, vai sair o resultado. Esse resultado da biópsia no GAC demora 40 a 72 horas. Você muda completamente a curva de cura dessa criança e desse jovem, né? Então, a gente pensa, desde o diagnóstico, que tem exames de genética, biomoleculares, exames realmente de última geração que são feitos em São Paulo, até todo o tratamento. E aí, quando você fala de tratamento, você já fala da família que está recebendo essa bomba, né? É uma bomba. Você jogou uma bomba para aquele pai, para aquela mãe, para aquele avô, para aquela avó. Então, você já tem que cuidar daquela família.
você tem que tratar aquela criança ou aquele jovem com tudo que ele precisa. São os melhores quimioterápicos, ele vai precisar de cirurgia, ele vai precisar de uma neurocirurgia, ele vai precisar de uma cirurgia ortopédica, ele vai precisar de uma cirurgia torácica, ele vai precisar de uma nefrologista, vai precisar ir para UTI, vai precisar fazer hemodiálise, vai precisar depois de internação, né? Então, você tem uma complexidade enorme que tem que estar tudo pronto, né? E o nosso desafio é que você tem bebês. Hoje a gente tem um bebê que está dentro de uma incubadora e que ele chegou para a gente com 10 dias e que está lá internado. E, ao mesmo tempo, você tem um menino, né, de 18 anos para 19 que tem quase 110 quilos e 1,80 m. Então, você imagina a complexidade, inclusive, de materiais que você precisa ter, de medicamentos que você precisa ter, de equipamentos. Técnicas que os médicos precisam ter. E não são demandam só os médicos. estudos, isso. enfim. O enfermeiro, né? Eles têm que estar prontos para atender desde o bebezinho até, né, um jovem que é basicamente um adulto. Então, é uma equipe extremamente especializada, preparada, que precisa estar estudando, com educação continuada. E aí a gente fala do médico, do enfermeiro e do técnico, que é uma parte, porque daí você tem a psicóloga, a nutricionista clínica, a fisioterapeuta, a fono, o pedagogo. A gente toda uma rede, toda né? uma rede. A gente tem classe hospitalar dentro do hospital. O que é a classe hospitalar? O nosso criança, o nosso jovem, quando ele começa o tratamento, ele para de ir para a escola, porque ele não pode ir, a imunidade fica muito baixa. Então, é um risco muito grande ele ir para a escola. Então, o que acontecia? Depois de 6, 7, 8 meses, muitos dessas crianças e jovens não voltavam mais. Eles abandonavam a escola, porque como que eles iam voltar? O que eles iam explicar? Não sabiam se iam continuar. Então, hoje, a gente tem uma professora do Estado que todos os dias dá aula dentro do hospital. A gente já teve o Enem sendo feito dentro do hospital. Porque, como a Eliane falou, não basta curar. A gente quer curar, mas quer dar possibilidade de uma vida normal, de uma vida plena, né? A cura é a cura da saúde, mas a gente quer eles curados profissionalmente, emocionalmente, socialmente, não só fisicamente, né? Então, essa é a complexidade. E aí, vamos de novo fazer conta, né? Que aí é isso que ela fala. Ele fala eles vão propondo e aí a gente vai tendo que dar um jeito de fazer, né? Porque é isso que a gente acredita, né? Tratar o paciente de maneira integral, junto com a sua família, para garantir que ele esteja curado, não só fisicamente, mas curado de uma maneira integral, emocionalmente, socialmente, educacionalmente, e seja feliz, realizado, né? E, como aconteceu semana passada, ele volte, por exemplo, no hospital para trazer o convite de casamento dele, né? Tem paciente que volta para apresentar o bebê, o seu filhinho, né? Então, isso dá todo sentido para tanta Faz valer luta. a pena, né? É isso. O atendimento é desde o bebezinho, então, até 18 anos, é isso? Isso, até menores de 19 anos, tá? Dentro da Política Nacional de Atenção Oncológica, né, e principalmente da rede SUS, o sistema foi organizado assim, né? Então, até o paciente completar 19 anos, ele é encaminhado para um serviço como o Hospital do GAC, que é uma unidade de alta complexidade exclusiva de oncologia infanto-juvenil. Se ele completa 19 anos, ele tem que ir para um hospital de adulto, que daí são os outros hospitais da região. O GAC é o único em toda a região habilitado como unidade de alta complexidade para oncologia infanto-juvenil. Bom, e para a gente entender qual a média de atendimento por ano, por exemplo, ou se você tem uma outra periodicidade ali, conta para a gente quantas crianças, jovens vocês atendem? Então, a gente atende casos novos, né? A gente recebe mais de 1.100 casos novos para diagnóstico por ano. Esses 1.100 casos novos, né, que entram, mais os casos que estão em tratamento, né? Porque, como a gente falou, o tratamento demora 2 anos de quimioterapia. Então, você tem aquele que começou o ano passado, aquele que ainda vai acompanhar durante 5 anos. Então, por ano, por exemplo, a gente faz mais de 60 mil exames.
né? A gente tem mais de 5 a 6 mil pacientes, internações na UTI. A gente tem mais de 6 mil quimioterapias, né, ano. Então, são números bastante exponenciais. Outro número que é muito importante, o ano passado a gente entregou quase 31 mil medicamentos para as famílias levarem para casa, para as crianças e jovens tomarem em casa. Né? Então, é um quimioterápico que você pode dar via oral, isso traz qualidade de vida, a mãe pode cuidar dos outros filhos, a criança continua o seu tratamento em casa, a gente vai supervisionando e orientando, só que tabela SUS não contempla isso. Tratamento de medicamento oral em casa é 0. E isso representou para a gente quase R$600 mil. Só os 31 mil medicamentos que a gente dispensou ano passado. Então, são números que também são grandes, né? Mas, de novo, a gente tem que pensar naquele outro número grande que eu falei, né? Que a gente está conseguindo curar 71%, muito acima da média do Brasil, que é de 64%. Então, a gente precisa olhar sob esse foco. Nos Estados Unidos, os índices médios de cura já são de 80%. Por que a gente não chega lá? Porque a gente ainda tem pacientes que chegam atrasados no GAC, principalmente os adolescentes. Então, a gente teve um caso, não de São José, de uma outra cidade aqui, né, da região do Vale do Paraíba, uma menina de 15 anos, só para dar um exemplo. Então, já se sabia que tinha uma suspeita de tumor de ovário, mas a rede que atendeu não associou que 15 anos podia ir para o GAC. Associou que GAC é criança até 12 anos. Então, ela entrou na fila de adulto de um ultrassom. Ela estava 6 meses esperando o ultrassom. Quando ela passou mal, foi para o pronto-socorro, né? Foi para o hospital, estava muito grave. Aí uma enfermeira que tinha feito um curso de capacitação de principais sinais e sintomas no GAC, que a gente tinha falado, suspeitou, encaminhou, ela falou assim, não, mas essa idade dá para ir para o GAC. Bom, essa menina chegou, foi para a cirurgia, a gente retirou o tumor de ovário dela. O tumor pesava 1,6 kg. Era um bebê dentro da barriga dessa criança, dessa jovem. Então, quando demora, né, a gente tem tratamentos mais agressivos e isso impacta também nos índices de cura, né? Bom, Eliane, não tem como perguntar depois desse relato todo para você que participa ali da administração do hospital, para fechar a conta, como é que faz? A gente dá bastante trabalho para a Rosemary. É muito difícil. E cada vez tem se tornado mais difícil essa questão de ter que repor tudo isso, né? Hoje a gente tem muitos recursos para conseguir atingir essa taxa de cura, mas para isso precisa de muito investimento e é tudo muito caro. Às vezes, por exemplo, um tratamento de uma infecção fúngica, a gente começa com um antifúngico, para uma semana é mais de R$50 mil. Então, são valores muito altos. Atender tudo isso, né, para os pacientes SUS de maneira integral e é como a gente falou, isso que vai impactar na chance de cura desse paciente e tem que ser feito. Tem que ser feito, a gente tem que assistir, porque é o propósito da instituição, né? A gente não quer e assim, acho que isso é inconcebível na cultura do GAC, que uma mãe vá para lá e se preocupe que não vai ter aquele medicamento ou que ele teria indicação de determinado exame que não vai ser feito, né? Então, é uma conta que não vai fechar via SUS, né? A gente não vê perspectiva para isso e que precisa de muito trabalho mesmo e precisa de muita colaboração mesmo, de toda a sociedade, né? De empresários, porque é só assim que a gente consegue manter o hospital que a gente tem hoje, através disso, de doação, porque senão a conta realmente não fecha. A gente não conseguiria prestar um trabalho de qualidade para a sociedade, para essas famílias e familiares. E para promover esse atendimento todo hoje, quantos funcionários são necessários?
Hoje a gente tem de funcionários CLTs aproximadamente 250 funcionários e mais funcionário PJ e o grupo de voluntários, porque tem algumas áreas que tem, né, voluntários, não áreas assistenciais, mas a gente tem apoio também. Então, assim, é muita gente, é médico, enfermeiro, serviço social, todas as equipes de apoio. Então, para conseguir fazer, né, com que tudo corra muito redondinho dentro, para um hospital funcionar, né, a gente precisa de um número de recursos humanos, que é 24 horas, 7 dias por semana. Né? O paciente está lá, tem paciente que fica com a gente um mês, tem paciente que fica lá uma semana, enfim. Para essa operação toda funcionar 24 horas, é muita gente. E para as pessoas doarem, né? Porque você falou de empresas. Eu quero que você me explique tanto pessoa física quanto jurídica, né? Às vezes as pessoas estão nos ouvindo agora, entendendo melhor como funciona o Hospital do GAC e quer ajudar de alguma forma. Como a pessoa faz? Qual que é o primeiro passo? Olha, a gente sempre fala que o primeiro passo, que seria ideal, né? É a pessoa ir conhecer. A gente sabe, né, que as pessoas falam assim, eu já ouvi falar no Hospital do GAC, né, conheço o Hospital do GAC. Aí eu pergunto assim, mas você foi visitar? Aí a pessoa fala assim, não. Eu falei, então vamos visitar, né? Eu faço questão de acompanhar as visitas, né? E ontem mesmo a gente teve a visita de 2 empresários que já tinham ouvido falar do hospital. E depois que eu terminei a visita, né? Eu perguntei para eles, o que vocês acharam? E eles falaram, a gente não faz ideia de como é aqui dentro. A gente... É muito impactante, é muito maior do que a gente pensava, é muito mais complexo do que a gente pensava. E aí sim, eles passam a contribuir, né, de uma maneira entendendo a relevância dessa contribuição. Então, você tem tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode ajudar. Para a pessoa, né, corporativa, para as empresas, a gente tem um programa que é os Parceiros da Vida. Então, né, as empresas doam todo mês e a gente tem uma contrapartida de divulgação, né, no site, nas redes sociais do GAC. E para a pessoa física, ela também pode doar, né? É isso que a gente fala. Às vezes, R$50 para você, né, não vai fazer diferença nenhuma no mês, mas para o hospital faz muita diferença. Né? Se a gente tiver 3 pessoas doando R$50, é um líquor que eu consegui pagar de uma criança. Né? E isso é que vai fazer o tratamento acontecer. Então, todo mundo que está nos assistindo, se puder entrar em contato por WhatsApp, é 12 997 97 7764. Nós temos várias agendas de visita, a gente tem um grupo de voluntários que toda semana, todos os dias, está ali só para receber as visitas, para as pessoas conhecerem. Porque a gente também tem isso, né? As pessoas, às vezes, desconfiam, né? Será que eu vou doar? Será que realmente está indo o recurso para, né, para aquilo que eu estou doando? Então, vai conhecer, acessa o Instagram do GAC, é o GACC Vale, acompanha os testemunhos das famílias, vê a carinha dos nossos pacientes, né? Eles são uma figura, a gente aprende muito com eles todos os dias, né? São muito queridos, né? Muito batalhadores e eles nos inspiram, porque eles estão ali, muitas vezes, batalhando uma batalha que a gente não tem nem como falar, né? Nem como dimensionar. E estão com um sorriso no rosto, né? Então, eles realmente nos inspiram. Então, para todo mundo que está nos assistindo, entra lá, acompanha a gente nas redes sociais, vou repetir, GACC Vale, faça a sua doação, pode fazer através do site, né? Grupo de Assistência à Criança com Câncer, gacc.com.br. Você entra lá, clique aqui, você pode fazer sua doação online. Então, assim, não perca a oportunidade de salvar vidas, né? A gente realmente precisa dessa ajuda. É uma batalha que já vem faz tempo, desde a abertura, né? Desde o começo, ali na década de 90 até hoje. Eu fiz essa pergunta para você fora do ar. Eu quero fazer ela aqui agora também.
que te motivou a assumir essa luta e encarar como sua e enfrentar até hoje com tantos desafios? Eu acho que, assim, o que eu posso dizer é que realmente o que me motivou e me motiva, eu acho que é Deus mesmo, né? Ele preparou um caminho, não era a minha área, eu era uma pessoa, né, uma profissional da área da cultura, com muito sucesso na minha área, e Deus foi colocando as coisas acontecendo, né? Então, como a Eliane falou, o doutor Marcelo aí, que é o diretor técnico, oncologista, o doutor Luiz Fernando, que foi um outro oncologista que começou o serviço aqui, que são muito idealistas, né? E que não desistem de nenhum paciente deles, né? Então, eles realmente... várias vezes, né, falaram, olha, né, você tem um perfil empreendedor, você tem que começar um grupo de apoio, um grupo de assistência, nos ajudar a conseguir tudo para essas crianças. E eu falava, não, gente, não, né, a minha área é outra, eu não, mas você, né, é dinâmica, você consegue agregar pessoas. E aí um dia eu tinha meu filho pequeno, e estava assistindo, ele dava muito trabalho para almoçar. Nesse dia ele almoçou, dormiu, e eu fui assistir o Repórter, né, o jornal dali do meio-dia, e estava passando uma reportagem do GRAAC, que é um hospital em São Paulo, como que ele tinha sido fundado. E eu falei, tá bom, senhor, então o senhor está me mandando mensagem eletrônica. Entendi, já entendi. Não vou poder escapar, né? Então, até hoje, né, a gente percebe que realmente os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ele vai nos capacitando, e enquanto ele, né, achar que eu posso contribuir com essa obra, aqui estarei. Eu vou pedir agora para a Eliane falar um pouquinho, agradecer e contar um pouquinho do que o GAC significa na sua vida. O que é o Hospital do GAC para você? Eu acho que o GAC, assim, resumindo, é minha vida. É como um filho mesmo, né? Que compartilhado aí com o sonho de outras pessoas. Que eu cresci, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, mas eu quis crescer ali, né? Não crescer de cargo, mas como pessoa. Então, assim, hoje eu cuido das coisas, né, que são da minha responsabilidade como se fosse um filho, e até das que não são. Então, a gente se dói, a gente quer sempre fazer o melhor, buscar o melhor. Hoje a gente consegue participar, inclusive, de vários programas internacionais. Então, em parceria com o melhor hospital de oncologia pediátrica do mundo, que é o St. Jude. Então... E ser elogiado, filho, né? exatamente, ser destaque, né? Ser destaque. Então, para mim, assim, é uma realização de vida. E, inclusive, é isso, as coisas foram se encaixando, né, ao longo dos anos. Eu fiz 16 anos de história ali profissional com o GAC, domingo, dia 25. E o meu filho nasceu no dia 25 também de 2014. Então, são aniversários juntos, assim, que tornou a data mais especial ainda, né? Então, para mim, até uma data de reflexão mesmo disso, de tudo que eu faço ali, o meu melhor sempre é para quem tá ali. Então, para aquela criança que um dia fui eu, não é? Para aquela mãe que um dia foi a minha mãe, porque quando a gente sofre quando criança, o sofrimento é diferente. Agora, o sofrimento da mãe é muito difícil, né? E a gente está lá para isso, para tentar tornar o fardo de uma mãe que está ali com o filho mais leve, né? E a gente precisa de recurso, muita qualificação e muito trabalho. E que sorte a minha poder dar voz para vocês, poder contar essa história e quem sabe tocar 1, 2 milhares de corações para poder ajudar esse trabalho de vocês. Passou super rápido, eu adorei. Obrigada, Rose. Eu que agradeço, Ju, né? Pra gente também foi muito especial. Eu me emociono sempre que eu falo dessa história toda. E obrigada pela oportunidade da gente falar um pouquinho daquilo que eu particularmente acho, né? Que eu sou só um instrumento de Deus. Eu sempre falo que Jesus mora naquele hospital, né? Porque ele está aberto, é milagre. Então, espero que muitas pessoas aí tenham se sentido no coração de ajudar a esse milagre continuar aberto e continuar acontecendo.
Ele mora onde tem gente com boa vontade, amando Sim. o próximo, né? Obrigada, Eliane, por contar essa história. Eu que agradeço, Ju, obrigada, né, por ceder esse espaço para a gente poder falar um pouquinho e levar, né, a história do GAC para mais pessoas, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, tudo que é feito, né, pelas pessoas que estão lá. Rede social do GAC? GACC Vale. Vai lá conhecer, gente, o hospital, porque vocês vão conhecer o Getúlio, que é o voluntário mais amado, que é o nosso Golden. A gente tem até um cavalo que vai no hospital. Entra lá, segue a gente que vale a pena. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Eu lembro que o ValeCast Saúde e Bem-Estar tem o apoio da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.